Opa, Ramsés do Futuro aqui só para dar um breve esclarecimento. Durante a madrugada de hoje acabou surgindo novas informações que supostamente pessoas que estão envolvidas nesse exposed do Titã estão afirmando que de fato ele acabou cometendo crimes, que uma ex-namorada dele afirma que recebeu prints incriminatórios, que supostamente o Titã filmava as relações sexuais que ele tinha com outras ex-namoradas e acabava mostrando para as outras pessoas. Tem um print em questão que diz: se eu fosse você, ficaria atenta à existência de vídeos de vocês transando, porque ele compartilhava vídeo disso com outras pessoas. Eu sei disso porque já recebi um vídeo dele transando com uma das ex. Se quiser provas, me chama no PV e eu te mando o print. Depois disso, a ex do Titã acabou falando que tinha mais print, que ela tava com nojo, além de que tá rodando informações aí nos bastidores e também alguns tweets, mas depois eles são apagados, que supostamente alguma coisa foi feita com uma suposta vítima que supostamente estaria desacordada. Acho que vocês já sabem aí aonde que isso vai levar, não é? Depois também a página Mais Esportes acabou postando a seguinte notícia: a streamer Gabuzoski afirmou no Mais Esportes que está ingressando com uma ação judicial ao lado de mais 4 mulheres contra Alexandre, que é o Titã, ADC da Pen Game. Segundo informações apuradas pelo Mais Esportes, as denúncias envolvem um suposto compartilhamento ilegal de conteúdo íntimo e de importunação sexual. A reportagem procurou a Pen Game para comentar o caso, mas até o momento da publicação não obteve pronunciamento da organização e o jogador ainda não se pronunciou. Pois bem, pessoal, agora vocês podem acabar tirando as conclusões das coisas que eu falo aqui, tendo esse aviso aqui de base. Vamos pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O Titã da Pen acabou tomando não só um, como 2 exposeds num espaço curtíssimo de tempo. Um em que ele supostamente teria traído a sua ex-namorada, né, que agora é ex, e um outro exposed por acabar conversando com uma menor de idade e mandar foto dele só de cueca pra ela, sem que ela tivesse pedido aquilo, ou seja, sem o consentimento da menina. No dia 9 de janeiro, o próprio Titã acabou postando: salve rapá, tô acompanhando comentários que estão falando sobre a Gabs, que no caso seria a namorada dele. E preciso ser muito claro, ela não merece nada disso. Essas críticas, piadas e ataques só não faz sentido e não são justos com ela. Essa situação aconteceu por um erro meu, por atitudes de desrespeito e irresponsabilidade só minhas. A Gabs é uma mulher incrível e admirável, assim que ela merece ser vista e respeitada, independente dos meus erros e do que aconteceu com o nosso relacionamento. Independente dos meus erros e do que aconteceu com o nosso relacionamento por causa deles. Por isso, todas as desculpas do mundo, Gabs. E se você tá se perguntando quem que é essa Gabs? Gabs é essa menina aqui, que é a Gabriela Zambroski. E sim, ela é irmã da Diana Zambroski, que é a namorada do filho do Peter Jordan, que é essa menina aqui. Essa é a menina que o Titã traiu e essa daqui é a namorada do filho do Peter. E sim, se você não sabe, Titã também é o cara que namorou a Thaís, que é ex do Teriquim, que é a menina que tinha metido galha no Japa lá com o Jael. Enfim, foi um rolo do caramba. Acontece que logo depois disso daqui acabou fazendo prints e conversas que o Titã tinha com outras meninas, e uma delas era menor de idade, em que o Titã supostamente teria mandado foto de cueca pra essa menina. Novamente aquele lance de pessoas que fazem um perfil fake no Twitter, que acabou vazando, né, a conversa do Titã que ele teve com a menina. Oi gente, tudo bem? O caso que tá acontecendo com o Titã foi comigo. De fato não configura crime, mas é moralmente condenável. Então a galera acabou pegando as conversas dele e jogando na internet para que o Titã fosse condenado por acabar mandando fotos e flertando com uma menor de idade. Mas vamos analisar isso daqui. Alexandre Titã Lima, que Carvalho, tu é mulher e tem 16 anos. Se acontecer algo contigo, seria responsabilidade minha. Tá ligado, né? Cara, é muito estranho ver a conversa dos outros assim, velho. Ah, eu acho tão lindo, kkk. Tu gosta de fazer tudo no sigilo? Duvido, você tem 16 anos. Vai acabar comigo ou não? Meu Deus. Aqui a menina tá respondendo a mensagem dele, que ficou uns 16 daqui. Como ela fala que é perto, deve ser uns 16 quilômetros ou uns 16 minutos, alguma coisa assim. Você é neném demais. Dá caquinha se pá, se nói ficar. Meu Deus. É muito estranho ver a galera flertando, que porra é essa, menor? E aqui eu acho que tem a mensagem do cara de cueca. Pai, pelo amor de Deus, mano, eu não quero ver o Titã de cueca nesse vídeo, não. E aí esse perfil acabou marcando, né, o perfil da JBL, da Corsair, Dorflex, enfim, da Pen Gaming, querendo, né, ó, tô marcando aqui o pessoal pra vocês verem o exposed que tá rolando. O Yoki, que é um cara que fizeram bastante vídeo dele, porque ele fez algumas cagadas, o cara acabou comentando e ironizando a situação, pegou 690 likes, foi banido por muito menos. Yoki, isso aqui eu sou obrigado
obrigado a concordar com você. E é claro que a ex-namorada do cara acabou se pronunciando sobre, ela acabou falando um pouco. Depois que expus a minha situação, outras meninas me enviaram relatos muito tristes envolvendo essa pessoa. Como eu entendo que coisas mais sérias devem ser tratadas de forma séria, estaremos levando tudo pra justiça. Qualquer mulher prejudicada que estiver precisando de amparo, estou aqui pra ajudar. Fica a questão, Titã vai ser processado pela ex ou não vai? E aí de novo, uma hora atrás, a própria Gabriela acabou comentando aqui, meu Deus, mais prints, nojo. E o perfil que deu exposed no Titã acabou comentando, eu ouvi boatos que tem mais prints além desses. É verdade? Eu só acho triste esse lance das pessoas acabarem fazendo perfil fake para que elas possam dar exposed nas pessoas. As mensagens do cara vazaram. Todo mundo sabe que foi a própria menina que vazou. Então, entra a questão e a pergunta de R$1 milhão. O Titã, ele é pedo ou ele não é? E para isso eu vou acabar lendo thread explicando juridicamente o caso Titã. Já adianto para vocês, não, o Titã não é pedo. No Brasil, a idade de consentimento é acima de 14 anos, ou seja, você pode ser maior de idade e acabar ficando com a pessoa de 14. É crime? Não, mas é moralmente errado, pelo menos na minha concepção, mas tudo bem. Inclusive você aí que tá falando que o Titã é pedo, fazendo vídeos ou tweets falando que o Titã é esse tipo de coisa, já que ele não tem uma condenação de pedofilia, saiba que você pode acabar sendo condenado por injúria e também difamação. Essa semana, o jogador profissional de League of Legends, Alexandre Lima dos Santos, conhecido como Titã, repercutiu nas redes sociais em razão de ter traído a sua namorada, Gabriela Zambroski. O mesmo se posicionou em seu perfil, assumindo que foi irresponsável e desrespeitoso. Para além dessa polêmica, surgiram prints onde o Titã supostamente conversava com uma garota de 16 anos e envia uma foto de cueca pra ela. E é aqui que eu queria estar conversando com vocês. Apesar do Titã em si não ter sido pedo, o cara acaba mandando uma foto, ele sendo maior de idade, mandar uma foto pra uma menor só de cueca, sem ela pedir, não configuraria alguma coisa, sei lá, como importunação ou algo nesse sentido? Pessoal aí do jurídico, ou você aí que quer opinar sobre, por favor, comenta aqui embaixo. A partir daí, diversas pessoas começaram a chamar o Titã de pedo. Com a exposição, Titã levou hate pela traição, mas inesperadamente, as namoradas dele também começaram a levar hate, por já saberem do histórico dele, assim como a suposta garota dos prints, com apenas alegando que não é crime, então não sei do porquê estão reclamando. Nesse sentido, e vendo diversas pessoas dizendo o que é e o que não é crime, e pessoas com dúvidas legítimas sobre o que pode acontecer no presente caso, eu resolvi fazer essa thread para explicar as questões jurídicas que essa polêmica pode gerar. Primeiro, traição pode gerar danos morais? A resposta curta é sim, embora o Código Penal tenha deixado de considerar infidelidade crime, ainda constitui no ato ilícito perante o Código Civil no casamento. Bem, aquela questão, o Titã namorava a menina, mas não era casado. Como não há interpretação narrativa no direito civil, podemos dizer que em um namoro, como uma fase pré-conjugal, esse dever também seria exigido, e com a quebra dele, haveria o dever de indenizar, porém traição por si só não gera indenização. Caramba, já pensou aí, você tá namorando, aí você trai, seja lá por qual motivo, e aí você é processado e tem que pagar uma indenização ainda, hein? No governo Lula eu não duvido que isso se torne realidade. Para haver o dever de indenizar numa traição, a pessoa traída deve provar que sofreu algum dano, seja ele psicológico, emocional e até financeiro. Em razão da traição, no caso do Titã, houve uma grande exposição de sua namorada, que poderia gerar esse dever. 2. O Titã cometeu pedofilia? A resposta curta é não. Em primeiro lugar, não existe crime de pedofilia no Brasil. O que existe são crimes de cunho sexual, cometidos contra crianças e adolescentes, e que encontram fundamento no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o EC, em seu segundo artigo, considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompleto, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Nesse sentido, a suposta garota com quem o Titã teria conversado seria uma adolescente. Nesse caso, mesmo o envio de uma foto de cueca ou conversa de cunho libidinoso não ensejaria em crime pelo ECA. Isso porque no artigo 214 prevê que condutas de aliciamento, assédio e constrangimento somente podem ser cometidos contra crianças e não contra adolescentes. Ou seja, você aí que tem conversa de cunho sexual, manda foto de cueca pra adolescentes, você não tá cometendo um crime. É moralmente errado? Com certeza. Mas não é o crime. Só seria se essa menina tivesse menos de 14 anos. A lei para fins de responsabilização penal deve ser interpretada de maneira estrita, princípio da estrita legalidade penal,
Penal, inclusive os demais crimes sexuais do ECA, como artigo 240, 241, por aí vai, explicitam criança e adolescente. Seria um lapso ou um erro do tipo? Não houve notícia nesse sentido, mas no caso do Titã, não houve notícia nesse sentido. Mas, caso o Titã tivesse recebido um nude dessa garota de 16 anos, ele poderia responder criminalmente. Haja vista que o armazenamento desse tipo de mídia constitui crime, nos artigos 241b do ECA. Ou seja, seria o famoso CP aí que o Titã teria recebido. Sim, isso significa que se você tem 18 anos e troca nudes com alguém de 17, você comete um crime. Contudo, ressalto que os tribunais têm entendido que em caso de nude ser consentido e não havendo a exposição do conteúdo a terceiros, não é crime por ausência de tipicidade material. Isso significa que a justiça tem entendido que não há dano à dignidade sexual da vítima, bem jurídico. No entanto, caso a pessoa peça para que você apague o conteúdo e você não o faça, daí estaria cometendo crime, pois o conteúdo passará a gerar danos à vítima. De todo modo, o envio de foto de cueca, sem o consentimento da garota, poderia incidir no crime do artigo 215 do Código Penal, importunação sexual. Nesse caso, ela deveria ir a uma delegacia e abrir um boletim de ocorrência, caso se sentisse importunada. O que, dada a conversa que eles estavam tendo, eu acho que não era o caso. Importante ressaltar que a idade de consentimento no Brasil é de 14 anos. Isso significa, inclusive, que um cara de 50 anos poderia legalmente namorar uma adolescente de 14. Aliás, já teve até um caso de casamento de prefeito. Eu vi isso daqui, o cara tinha 65 e acabou casando com uma menina de 16, é bizarro, mas tudo bem. Nesse sentido, o Titã poderia legalmente namorar alguém de 14, 15, 16 ou 17 anos, e inclusive ter relações sexuais. A questão aqui é a seguinte: embora moralmente e socialmente condenável, o ato não constitui crime. Quais as implicações contratuais para o Titã? Depende. Geralmente, contratos de organizações prevêem em seus termos multas ou até rescisão caso de alguns dos seus membros se envolvam em polêmicas, desde traição ou até supostas mensagens trocadas. É aquilo também que o pessoal tá comentando. Será que o Titã vai ser banido da PEN ou não? Será que ele vai ser banido aí do cenário competitivo? Será que vão fazer com o Titã a mesma coisa que aconteceu com o Forlan? Posso criticar as atitudes do Titã sem tomar processo? Depende. Em primeiro lugar, qualquer um pode tomar processo. A questão é saber se o outro lado tem a chance de ganhar, e até isso depende do juiz e dos standards morais do que ele considera um acesso ao direito de crítica. Ou seja, vocês aí que estão falando que o Titã é isso, que é aquilo, ou que estão criticando ele, saibam que vocês podem ser processados, mas se vocês vão ser condenados ou não, isso vai acabar dependendo de um juiz. Dizer que a traição foi paia e fazer memes com isso é até ok, o mesmo admitiu o fato. Além disso, uma pessoa pública, com uma maior elasticidade ao seu direito de personalidade. A mesma coisa em relação às supostas conversas. Dizer que é moralmente errado é algo legítimo. O que não é ok é dizer que o Titã seria pedófilo. No direito, o que você alega, você deve provar. Se chamar ele de pedófilo, deverá provar que ele incidiu em um dos crimes que eu citei anteriormente. Do contrário, você poderá responder por injúria ou calúnia. Opinião pessoal sobre o caso. Traição é um negócio horrível e fere o emocional da pessoa e certamente deve ser uma das piores sensações do mundo. Além disso, o fato de tudo ter se tornado público piora ainda mais as coisas para ambos os lados. Sobre os supostos prints que o Titã conversou com uma garota de 16 anos, se for verdade, é algo moralmente condenável. O cara tem um filho e é uma influência no cenário com um público majoritariamente de adolescentes. É isso, qualquer dúvida, pode comentar. E bem, aparentemente o exposed do Titã é isso. A menina tá postando algumas coisas no Instagram lá, meio que um lance meio sad boy, que não sei o que, eu amo os homens, lá, desculpa, e aqui tá o copo quebrado que pedir desculpa, não adianta. É o típico de quando a mulher acaba tendo o fim do relacionamento, acaba se decepcionando, enfim. Maldito seja o homem que faz uma mulher passar pelo mesmo que a mãe dele um dia passou. E a menina tá aqui postando as coisas do fim de relacionamento, enfim. Óbvio que ela deve estar chateada pra caramba, o cara agora possivelmente vai perder tudo. Não, ele não postou absolutamente nada no Twitter, além do que aconteceu, e muito menos no Instagram. E é isso. Caso aconteça de mais prints acabarem vazando, eu trago aqui pra vocês. Mas e você? O que você acha? Titã tá certo? Tá errado? Tinha que trair mesmo? Não tinha que trair? É de boa acabar conversando com a menor de 16, mandar foto da cueca, não é? Quero saber a sua opinião. Bem, esse era o vídeo de hoje. E claro, dá o like, se inscreve.